Bom dia, gente, na paz do Senhor Jesus. Como você está? Como passou a noite? Passando aqui para te desejar um bom dia. Dizer para você que Jesus, Ele te ama, Ele nos ama, que Ele se entregou nas mãos dos malfeitores para morrer por nós. Quero deixar aqui um versículo da palavra de Deus que se encontra no livro de Provérbios 22, o versículo 4 até o 6, que fala: a recompensa da humildade é o temor do Senhor. São riquezas, honra e vida. Espinhos e laços há no caminho do perverso. O que guarda a sua alma retira-se para longe dele. Educa a criança no caminho em que deve andar. Até quando envelhecer, não se desviará dele. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Eu peguei aqui a Bíblia para meditar um pouquinho, né? Hoje cedo. E eu gosto, assim, às vezes, de abrir a Bíblia, pegar e abrir em um lugar para mim ver o que é que Deus está falando, né? Eu abri aqui em Provérbio 22 e fiquei meditando nesses versículos. A recompensa da humildade. Glória a Deus. É o temor do Senhor. A pessoa que é humilde, ele tem temor ao Senhor. É uma pessoa, ela pode ser uma pessoa bem-sucedida. Não quer dizer que humildade seja uma pessoa, para não falar aquela palavra, um pobretão, né? Não quer dizer que seja uma pessoa de uma baixíssima renda. Não. É uma pessoa que ela é humilde de coração. Independente da raça, independente da cor, independente de religião, independente de condições financeiras. É aquela pessoa que aprendeu de Jesus Cristo ser humilde. Como ele diz em Mateus 11 e 22, se não me foge a memória. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Glória a Deus. Então esta é a recompensa daquela pessoa que é humilde, que é simples. É uma pessoa que tem o temor do Senhor, uma pessoa que aprendeu de Jesus Cristo, que ele diz que ele é manso, ele é humilde, e quem aprende dele encontra descanso para suas almas. Glória a Deus, aleluias. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Então, para você, meu irmão, minha irmã, que é uma pessoa humilde, continue sendo humilde cada vez mais. Glória a Deus, porque há uma recompensa,
honra e vida. Pessoa que é humilde, de coração, que aprendeu de Jesus, aprendeu a se comportar, passou pela disciplina do mestre, aprendeu, guardou dentro de si. Glória a Deus, aleluia. E diz aqui no verso 5, espinhos e laços há no caminho do perverso. Olha aí, espinhos e laço há no caminho dos perversos. Pessoas que não têm o temor de Deus. Pessoas que maquinam no seu coração só perversidade, né, gente? Que vive procurando fazer só maldade para as outras pessoas. Então a palavra diz: o que guarda a sua alma, retira-se para longe dele. Nós que guardamos a nossa alma, glória a Deus, nós devemos se retirar para longe desse povo perverso, porque nos caminhos dele há espinho, há laço. Você sabe que espinho ele tem uma ponta fina. E se ele achar aonde entrar, ele vai até o fim, lhe furando, lhe maltratando. E para se arrancar um espinho, por mais pequeno que ele seja, o que ele quebra ali dentro da carne que ele foi introduzido, é muito difícil para você tirar. Porque tem deles que entra, ainda vai assim, afundando a carne ao redor. São os espinhos mais difíceis de se arrancar. É aqueles pequenininhos, aqueles que quebram aquela pontinha lá dentro do seu dedo, do seu pé, aonde quer que seja. Eu digo isso com experiência própria, porque meu esposo ele mexe com dentro de roça, com madeira que tem espinho, essas coisas. E quando ele chega, ele vem com aqueles espinzinhos dentro nos dedos e ele manda que eu tire. Quando o espinho quebra, que não fica aquela carninha assim afunda para dentro, que fica a cabecinha do espinho, ele é mais fácil de tirar. Mas quando ele quebra só aquela pontinha lá dentro, por mais pequena que seja, mais difícil fica para ser tirado. E laço, meus irmãos, nós sabemos que laço é uma coisa difícil de se desmanchar laço. Às vezes nós pegamos, deixa eu dar um exemplo bem simples de um laço. Muitas das vezes eu quero passar uma rede de um torno para o outro na minha casa. E a rede é muito grande. Aí eu pego um punho e dou um laço. E ali, coloco ali naquele torno. E com o peso que a gente deita, aquele laço vai apertando, vai ficando muito arrochado. Depois, para você desmanchar aquele laço, você pode sentar e ficar pegando fio por fio, procurando amolecer aquele laço para você poder desmanchar aquele laço. É assim que o perverso faz no caminho.
E aqui o sábio está dizendo que nós devemos desviar dele, do caminho do perverso. Por quê? Porque eles têm espinho, têm laços de perversidade que tem dentro deles. É coisas má, é inveja, é perseguição, é confusão. Por mais que você procure manter uma paz entre essas pessoas, você não consegue. Glória a Deus, você não consegue, porque tudo deles é laço, é espinho, é punhalada. Por isso que o salmista está dizendo: o que guarda a sua alma, retira-se para longe. Se retire, pode ser quem for, se está te ferindo, se está te espetando. Glória a Deus, aleluias. Pode ser aonde for, gente. Retira-se. Eu tenho certeza que nessa manhã Deus está falando com alguém, você que está sendo perseguido, está sendo espinhado com esse espinho maligno, esse espinho da perturbação, da perseguição. Você não tem tido paz ao lado de pessoas. Retira o teu pé, guarda o teu pé. Glória a Deus, foge. Aqui está mandando dizer, retira-se para longe dele. Fica longe, se afasta. Glória a Deus, aleluia, Jesus. E aqui o ser diz, educa a criança no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer não se desviará dele. Glória a Deus. Quem que deve educar a criança no caminho que deve andar? São os pais. Não queira deixar que o professor vai educar o seu filho, não. Você pai, você mãe, você avó, você avô, essa incumbência cabe a vocês, principalmente pai e mãe. É vocês que devem educar a sua criança no caminho que ele deve andar, para quando ele crescer, glória a Deus, para quando envelhecer, não se desviará dele, glória a Deus. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Então você é o primeiro professor, você pai, você mãe, você é o primeiro professor a educar o seu filho dentro da sua casa. A primeira educação que você deve dar ao seu filho é a ensinar ele a ser uma pessoa humilde, a ter o temor do Senhor, ter o temor de Deus. Gente, tem pais que eles têm o maior prazer de educar o seu filho no caminho certo, na igreja, ensinando os bons costumes, ensinando a palavra de Deus. Eu lembro, meus pais não eram evangélicos, mas o meu pai, ele me ensinava o Pai Nosso. O meu pai, a minha mãe,
foram meus primeiros professores a me educar. Foi a minha mãe que, se eu chegasse em uma casa e ali tivesse alguma coisa, um brinquedo, nem que fosse uma boneca com o braço arrancado, a cabeça fora do corpo, aonde eu visse ali eu tinha que deixar. E se eu levasse, por inocência de uma criança, chegava em casa, levava uma pizza, ainda tinha que ir botar lá. Só que isso, graças a Deus, nunca aconteceu comigo, de eu chegar na casa de ninguém e pegar algo para levar para minha casa, porque eu já era ensinada. Aonde você chegar, aquilo que você vê, você deixe lá. Não é seu. Porque se você trouxer, você vai levar uma pizza e ainda vai voltar e vai botar lá com a cara bem grande. Deus que me livre e me guarde de eu fazer aquilo para me levar uma pizza e depois ainda ir chorando, esfregando os olhos, botar o objeto lá. Então, gente, os primeiros professores dos filhos são os pais. O meu pai, ele me educava mais do que a minha mãe. Naquela época, as crianças, as moças, os adultos, as mulheres adultas, as mulheres mais velhas, todo mundo se vestia igual, gente, naquela época. Olha, as crianças eram com uns vestidinhos de corpo, de manga e franzidinho para baixo. Era desse jeito. As adolescentes do mesmo jeito. As moças também do mesmo jeito. As senhoras do mesmo jeito. E o vestido era abaixo do joelho. E eu lembro que começou a surgir uns vestidos de alça. E o meu pai, assim, e eu fiquei com vontade de vestir um vestido daquele, né? E o meu pai, ele não era de mim danada, porque meu pai nós era assim, bem, não é humilde não, era bem pobre. Mas eu tinha meus tios que moravam fora e eles mandavam roupa, mandavam calçado, então eu nunca fui assim de andar rasgada, de andar. Não, porque eu tinha meus tios que mandavam. De São Paulo, mandava de Goiânia, eu só vivia feita, era uma boneca. E quando começou esse negócio de vestido de alça, eram as alças assim, ó, dessa largura. E nós era católico, mãe, pai, filho, e tinha um festejo, tinha não, ainda hoje tem um festejo de uma imagem Santa Luzia. E eu não sei porque meu pai me deu um corte de tecido. Eu lembro assim como que era o tecido, um tecido meio liso, com as listrinhas bem clarinhas. E eu aprendi a costurar muito nova, graças a Deus. Gente, e ali eu peguei e senti aquela vontade de fazer um vestido de alça, mas temendo o meu pai, porque eu sabia que ele não ia aceitar. Então, estava no tempo desse festejo, dessa imagem, e eu fui e fiz um vestido assim, ó. Pegava aqui, sem manga, e vinha aqui, ó. Vinha aqui certinho, de um lado a outro. E quando chegava bem aqui, só um jeitinho aqui da cava, e aqui vinha assim certo, ó, até aqui. Aí daqui pra cima eu coloquei uma alça, porque minha mão não dá pra falar. Eu coloquei assim uma alça. Como é, Jesus, que eu faço aqui? Assim uma alça
assim, ó, de uns 10 centímetros, larga, gente. Aquela alça daqui para aqui, daqui para as costas. Diz que era para mim ir no festejo dessa imagem, no dia 13 de dezembro. E eu lembro que parece que era 7, 8 horas a missa. E eu vesti aquele vestido toda vaidosa, mocinha nova, vesti aquele vestido toda vaidosa para ir para essa missa. Quando eu saí de dentro do quarto, daquele quartozinho simples, meu pai estava fora, na sala, que ele botou o olho em mim, ele disse: Célia, aonde você pensa que vai desse jeito? Você não sai dessa porta com esse vestido. Porque se você sair, olha, o único vestido que meu pai me deu. Porque se você sair com esse vestido, eu vou rasgar ele todinho de faca. Gente do céu. Ali eu voltei para dentro do meu quartinho. Me deitei assim de bolso. E não fui mais na missa. E chorei o dia todo. Mas não vesti o vestido. Só vesti, mas não teve o gosto de sair com o vestido. Então, gente, outro exemplo que eu vou dar do meu pai. Meu pai não sabia nem a letra do A. Mas meu pai, quando eu fazia alguma coisa que precisava ser chamada a atenção, o meu pai nunca me pegou assim pelo meu braço para me xingar, para dizer coisa feia comigo, para me dar uma lapada. Não. Meu pai, na hora do almoço, eu lembro que na casa da minha mãe tinha uma mesa de madeira, uma mesa quadrada. E as cadeiras eram os tamboretes, meus irmãos. E ali ele sentava de um lado e eu sentava do outro. Às vezes eu não estava nem pensando, porque era algo que às vezes que eu tinha feito que eu pensava que era normal aquilo ali, não tinha nenhum problema. Aí, quando eu pegava o prato para comer, às vezes feijão com arroz, e às vezes alguma caça, porque naquela época não faltava, meu pai não deixava faltar a caça dentro de casa para nós comer, era a carne que a gente comia. Aí ele ali comendo, ele olhava bem dentro de meus olhos e dizia Célia. Quando ele dizia Célia, eu já sabia que ali vinha chumbo grosso. Aí ele começava a falar. Você não faça isso não está certo. E falava assim dentro do meu olho. Meu pai era amigo meu. Meu pai me aconselhou, meu pai foi meu professor. E aquilo ali, gente, aquelas palavras doía. Muito mais do que uma pisa. Por quê? Porque o meu pai, ele tinha educação para me ensinar. Eu fui doutrinada dentro da minha casa por meu pai. Já minha mãe, gente, ela não tinha essa humildade para me ensinar. Quando algo, às vezes até uma palavra que eu falava, ela metia a mão na minha cara. Era desse jeito. Me batia muito. E ali eu ficava com ódio por dentro. Eu ficava com ódio por dentro. Porque aquilo ali gerava um ódio. E eu ficava com mais vontade de fazer mais. Porque eu ficava com raiva daquela lapada.
mas o meu pai foi o meu professor. E eu amava, amava, amava mesmo meu pai do fundo do coração. Até hoje eu amo. Até hoje ele está na glória, porque ele aceitou Jesus antes de partir. Minha mãe também está na glória, graças a Deus. Mas minha mãe era também minha amiga, já depois de casada, já depois de velha. Era a pessoa que eu confiava em contar meus problemas, em contar minhas coisas. E ela dizia: minha filha, é assim, se está acontecendo assim, é porque é assim, é assim. Sabe, gente? Então, não vamos, você mãe, você pai, não deixe para o professor educar o seu filho, não. O professor vai ensinar o seu filho a ser um médico, a ser um advogado, a ser uma enfermeira, a ser um dentista. Mas educação tem que vir do berço, tem que vir da sua casa. É você pai, é você mãe, é você avô. Porque tem muitos pais que não têm educação. Nem para si, quanto mais para os filhos, né? Não sabe o que é o ensinamento, não sabe o que é o temor de Deus. E quem não tem o temor de Deus, ele não vai saber educar o seu filho no caminho que deve andar, para quando envelhecer, não se desviar dele. Glória a Deus, aleluia. Então, gente, esta é a palavra que o Senhor tocou no meu coração nesta manhã. Não sei que hora que você vai ouvir, mas eu peço que você ouça essa palavra, compartilhe, deixe um joinha, inscreva-se no meu canal. Eu sou uma pessoa que, quando eu tiro para brincar, você que tem visto meus vídeos, eu brinco, eu me alegro com Deus e comigo mesmo. Por quê? Porque eu tenho que me amar, eu me amo. Eu preciso cuidar de mim. Os outros não vêm cuidar de mim. Eu que preciso cuidar de mim. E eu descobri uma maneira de me alegrar muito, de estar interagindo muito com outras pessoas. Vocês já notaram que depois da pandemia ninguém se visita mais, ninguém tem mais aquele contato, a não ser lá na rua: oi, oi, fulano, tudo bom, tudo bem? Mas o povo ficaram distantes, se distanciaram. E como eu sou uma pessoa que eu gosto muito de interagir, de conversar, de dar risada, vocês sabem, meus vídeos, eu me alegro muito. Sabe por quê? Porque é aquilo que eu estou sentindo no meu coração. Porque uma pessoa que está cheia de ódio, está cheia de rancor, está cheio de laços malignos, né? Cheio de espinho. Ele não vai se alegrar, ele não vai passar algo de bom, de felicidade, de paz para a gente. Não. Ele vai passar coisas negativas. Mas também, gente, quando eu vou falar do amor de Deus, eu falo com a autoridade dos céus. Eu falo com sinceridade. E vocês podem ver que meus vídeos, não sou pregadora, não sou pregadora, não. Eu sou uma enviada de Deus, que ele disse: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Eu falo de Jesus, porque você também deve falar de Jesus. É por isso que eu peço: inscreva-se no meu canal, deixe um joinha, deixe um like, coloca lá, trisca lá em todas, para que você possa receber como que é os meus vídeos, participar, ver, assistir, ouvir, qualquer coisa, sabe? Já tô sorrindo.
É muito bom sorrir, glória a Deus, aleluia. Quando você está sorrindo, é sinal que você não está triste, né? Mas com Deus, a palavra de Deus nos diz que mesmo, me fugiu da memória, gente, vai me ajudando aí. Na presença de Deus, até a tristeza salta, pula de alegria. Glória a Deus. Então, quem anda na presença de Deus, mesmo ele estando triste, ele está feliz, ele está sorrindo. Então, eu gosto, faz bem para mim, faz bem para quem está comigo, faz bem para quem vai assistir meus vídeos. Deixa eu falar para vocês, eu fico me vendo na televisão e eu fico dando risada de mim mesma. Eu dou risada de mim mesma, gente. Eu acho engraçado meus vídeos, igual eu acho de muitos outros irmãos. Tem uma irmã que eu gosto muito, muito, muito de ouvir, de assistir ela, porque ela fala tão engraçado, tão assim, que chega o cochilo, eu durmo ouvindo aquela irmã. Não vou falar o nome dela não, sabe, gente? Mas ela é uma irmã bem conhecida no YouTube. E eu amo ela. Às vezes meu marido diz até assim, quando a gente vai dormir: bota aquela irmã conversadeira. Célia, bota aquela irmã conversadeira aí para nós ouvir. Hoje ali é questão de minuto, porque ele é assim, ó. Eu ainda tô com a roupa que eu dormi, ó, gente. A roupa da serva de Deus, dormir é assim. Aqui é o que faço. Aí, ele disse: Célia, bota aquela irmã conversadeira aí para nós dormir. E ele é desses assim, que para ele dormir só precisa ter uma pessoa conversando. Duas pessoas conversando e ele fechar os olhos. Ele já dorme. E eu ainda fico acordada. Aí eu vou e procuro ela e boto lá no celular. Oxe, é questão de segundo, ele já está dormindo. E eu também não demoro muito a dormir, não. Irmão, você sabe quem é. Um beijo. Deus que te abençoe. Você é uma bênção de Deus. Se você ouvir esse vídeo, saiba que você é uma bênção de Deus. Deus tem muito, muito, muito mais para te dar. O nome dela começa com a letra R. Se você quiser saber, deixa aí nos comentários quem é essa irmã que eu admiro muito. E assim são muitos os irmãos e irmãs que eu admiro muito, sabe, meus irmãos? Então, é isso aí a palavra de Deus. Eu dormi lá no interior, na minha chácara. Aí vim cedo, 7 horas. Saí de lá. Do jeito que eu tava, eu saí, ó. Cheguei aqui só. Dei uma ajeitadinha aqui no cocó. Escovei a boca. Ainda nem me troquei, ó. Tô aqui. E aí eu sentei aqui tomando um cafezinho. E Deus falou assim: traz uma palavra aí para os meus que estão precisando. Eu falei: ah, tá bom, Senhor. A tua palavra diz que primeiro buscai o reino de Deus e depois as demais coisas vos serão acrescentadas. Aí eu peguei a Bíblia, abri e o Senhor falou aqui em Provérbio 22. Glória a Deus. A recompensa da humilhação. Não pensa, gente, que ser humilde é você viver sujo, fedendo, com fome, rasgado. Não. A humilhação é você ser uma pessoa bem-sucedida. É uma pessoa que você olha nos outros
com aquele amor. Você não vai olhar nas pessoas com olhar de desprezo, às vezes porque a pessoa é de uma baixa renda, por ser de uma família simples. Não, é você saber abraçar as pessoas simples, as pessoas humildes. É você se tornar no lugar daquela pessoa, é você saber abraçar aquela pessoa, é você olhar para ela com um olhar de misericórdia, é você poder dizer: Jesus te ama. Olha, Jesus te amou de uma tal maneira, assim como ele me amou, que ele morreu por nós, gente. Ser uma pessoa humilde é você ser simples. A simplicidade não vem de pobreza, não. Tem gente que pensa que, aquela pessoa é humilde, aquela pessoa não tem onde deitar. Não, não é isso, não. Você pode ser milionário, mas você tem um coração humilde, um coração de Deus. Um coração simples. Você olha com as pessoas, não com olho de desprezo, desprezando as pessoas. Gente, eu não tinha nada. Até hoje eu não tenho, porque tudo é de Deus. Eu sou dele, quanto mais o que ele me deu, tudo é dele. Mas um dia eu falei, eu não tinha nada, eu não tinha casa para morar, eu não tinha nada. Mas um dia eu olhei para o céu. Eu não era evangélica. Não. Eu tinha acabado de chegar de Mato Grosso, que a minha vida era assim, viajando todo tempo, desde 9 anos de idade. E parei um pouco com 22 anos. E quando eu cheguei, eu saí assim do lado de fora, da minha casa simples, humilde, mas já era uma casinha melhor, já era uma casa, a casa de meus pais já era uma casa de tijolo, que antes era de taipa. E eu arribei a cabeça para o céu e falei assim: Deus, eu não quero que o Senhor me dê nada para me desconhecer o meu irmão por ele não ter nada. Eu falei isso. Eu não quero ter nada para me desconhecer os meus irmãos por ser simples. Gente, Deus me honrou. Aí eu falei: e eu não vou mais andar para cima e para baixo, porque o Deus do céu, eu não era evangélica. O que Deus tiver para me dar, Deus vai me dar aqui, na minha terra onde eu nasci. Gente, Deus ouviu tudo. Deus ouviu tudo. Deus me deu marido, Deus me deu casas, Deus me deu condições. Graças a Deus por isso. Um dia, se você quiser ver o meu testemunho, deixa aí nos comentários, porque o vídeo já tá longo, gente. Fica com Deus. A palavra do Senhor nesta manhã, Mateus 11:28. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para vossas almas. Você que está aí afadigado, você que está aí perturbado, angustiado, moribundo, aprenda a ser uma pessoa doce, uma pessoa humilde, uma pessoa que as pessoas sintam prazer em estar do seu lado. É claro que todo mundo não vai querer estar do seu lado. Você vai encontrar pessoas azedas no teu caminho, que eles não sabem o que é doçura, eles não vão querer estar do seu lado. Não é esse tipo de pessoa que vai querer estar do seu lado por você ser uma pessoa simples, humilde. Não, porque você vai encontrar... No caminho a gente encontra de tudo, gente. Pessoas espinhosas, pessoas maldosas, pessoas azedas. Sabe o que é uma pessoa azeda?
Meu Deus do céu. Longe de mim. Uma pessoa azeda, quando abre a boca, o azedume vem de dentro. Sangue de Jesus tem poder. Afasta dele, em nome de Jesus. Então, aprenda de Jesus Cristo, porque ele é manso, ele é humilde de coração, e você encontrará descanso para a tua alma. Em nome de Jesus, tá o recado, tá a receita para você. Amém? A paz do Senhor. Fica com Deus e até a próxima, se assim o Papai do Céu nos permitir. Amém?